Da mesma forma, convidamos aqui a composição da mesa de destaque, a doutora Andréia de Castro Alves, vice-presidente da OAB, comunitária. Ela vai começar a fazer campanha. A Praça do Povo como o céu é do condor. E mais uma vez também agradecendo a todos os internautas que nos dão carinho nessa noite, que nos dão audiência através do Instagram, ao vivo, da subseção da OAB São Bernardo do Campo. Obrigado a todos vocês que nos acompanham e que também irão nos acompanhar oportunamente pelas redes sociais da OAB. Seguindo a composição da mesa, chamamos o doutor Rodrigo Kawamura, presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Assuntos Legislativos aqui da OAB. E o doutor Everson Piovesan, presidente da Antes aqui de chamar também o pré-candidato, o sabatinado desta noite, agradecer a presença da imprensa presente, em nome do senhor José Souto, obrigado pelo José, e a todos os também vão dar repercussão ao momento tão importante como esse de cobertura do dia a dia da pré-campanha e das movimentações políticas da cidade. E para inaugurar essa sabatina, convidamos também aqui a mesa de destaque, antes fazendo brevemente a leitura do currículo, Rafael Demarque, filiado ao Partido Novo, formou-se em 2003, bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, fez MBA em Gestão Estratégica de Mercado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Rafael Demarque foi eleito ao cargo de vereador em 2012. Na oportunidade, obteve 5.469 votos. 2 anos mais tarde, concorreu a uma vaga na Câmara Federal, recebendo 31.583 adesões. Foi reeleito vereador em 2016, como o 7º mais votado da cidade. Na última eleição municipal, em 2020, lançou sua candidatura para concorrer à prefeitura e foi o 3º mais votado. Muito bem-vindo e também com muito carinho recebido, Rafael Demarque. Aí, galera, gostei da candidatura, esse cara é. Presidente, obrigado, viu? Obrigado, rapaz. Seja bem-vindo, viu? Para fazer a abertura oficial, vou falar agora com o presidente. Boa noite. Eu começo falando boa noite, advogado, mas não, boa noite, pessoal, né? Advogados também. Gente, que honra recebê-los. Primeira sabatina, aqui o nosso protagonista, Rafael Demarque, sabatinado do dia, e o primeiro sabatinado. Então, esse mês de abril, nós receberemos os outros pré-candidatos. E, para a OAB, isso é uma honra. Acho muito importante, eu falar agora há pouco, a importância dessa abertura. Enfim, a gente sempre fala da Andréia, nossa vice-presidente. A OAB é a casa da advocacia, mas é a casa da cidadania também. Então é muito importante estarmos abrindo. Esse é o momento. Advogado, ele é crítico por natureza, então, querendo ou não, é um público de suma importância. Aqui na OAB, nós somos 6.500 advogados inscritos, então é um público grande. Eu estou falando dos estagiários, fora os estudantes de direito, que nós estamos falando de importantes faculdades que estão aqui em São Bernardo do Campo. Então, com certeza, é um público que precisa ouvir essas propostas importantes que vão ser debatidas na noite de hoje. E, Rafael, agradecer a tranquilidade que você trouxe para tudo, porque o Rafael foi o primeiro sabatinado, ele veio na conta, gente. Antes do sorteio dele, eu já pode começar comigo, não tem problema, todo mundo quer ficar por último. Não, eu quero ser o primeiro, mesmo assim, todo mundo. Se precisar de copia, né, Rafael? Então, ele está demonstrando personalidade, Rafael é conhecido de todos nós, mas agradecer, gente, porque muito obrigado por você estar vindo aqui. Acho que vai ser um debate muito importante para todos nós. E
estender a saudação, então o Rodrigo Calma, nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Rodrigo Tanaka. Muito tempo importante que a gente está trazendo, enfim, sobre janela partidária, nós tivemos um evento muito importante, a questão de 2, 3 semanas atrás. Lotamos aqui de vereadores, candidatos a vereador também, os seus assessores, porque é aquela preocupação, né? É a conversa de corredor atual, né? Eu posso ter news. Então, parabéns, viu, Rodrigo, por tudo que você está fazendo. E parabéns por estar aqui também, promovendo esse grande marco para a Câmara do Campo. Eu acho que eu não sei, Zé Luiz é um advogado antigo aqui da sucessão, pode falar se isso já aconteceu. Eu não lembro disso já ter acontecido. Então, parabéns pelo presidente, também organizou, nosso presidente da Comissão de Eventos e Parcerias, como eu falei, André Castro Alves, nossa vice-presidente, Leandro Amaral, muito obrigado, viu, Leandro? No primeiro momento, o Leandro não hesitou em estar aqui, o Leandro foi lembrado, por quê? Porque todas as nossas sabatinas da OAB é o Leandro que faz, e com maestria. O debate também, pelo menos todos os últimos você fez, né? Então, não deixarei de fazer. Saudar o meu grande irmão, Ricardo Zé, presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da Comissão do Campo, que também ajudou para estarmos aqui hoje, percebendo que o que está acontecendo. Donizete do seu lado, sempre, o Donizete sempre movimentando a imprensa também com maestria do Donizete. Nossas presidentes aqui das comissões, a Jana Beltrán de Esposa, presidente Sistêmico, a Carol, também presidente da OAB Vai Escola, importante comissão. Diego Tavares, nosso conselheiro, Vivian Saída Francisquini, nossa conselheira, Rodrigo Cerqueira, lá, nosso presidente da Comissão de Trânsito, ou seja, todos prestigiando muito, e é importante vocês estarem aqui prestigiando, viu, Rodrigo? Muito obrigado. Não pode deixar de falar da nossa presidente da Associação Paulista de Medicina, importantíssima, ela está aqui juntamente com a vice-presidente. A vice-presidente é a doutora Angélica, a presidente é a doutora Tereza, porque a gente estava conversando lá atrás, né, Tereza? Essa proximidade da OAB com a Associação Paulista de Medicina. Isso começou principalmente nessa gestão, né, Rodrigo? O Rodrigo está sempre sendo parceiro também nessa intermediação, né? E em breve nós estaremos no seu auditório. E já vou fazer um convite para a doutora Tereza, porque ela é agregadora, ela quer isso. E todos que estejam no auditório da FEI, a FEI é linda, maravilhosa, que fica aqui no Jardim das Américas, atrás do Povo Bem, sede própria, auditório maravilhoso, e muito em breve, junto com a nossa presidente da Comissão de Direito Médico, a doutora Rosana Torrano, nós vamos estar lá, prestigiando a APM, assim como as doutoras estão sempre prestigiando a OAB. Muito obrigado. Bom, gente, sem mais delongas, né, porque afinal o protagonista não sou eu, o protagonista é o Rafael. Vou devolver a palavra ao Leandro Amaral. Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Leandro, contigo. Obrigado pela produção. Eu vou ver falando de nós. Estou aproveitando a presença aqui dos integrantes da mesa, a gente aproveitar para dar detalhes do sorteio e para esclarecer para quem está nos acompanhando também pelas redes sociais o critério utilizado para essa sabatina. Então, a comissão organizadora encaminhou da seguinte forma: a sabatina com os 4 pré-candidatos mais bem posicionados na pesquisa eleitoral divulgada pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no dia 1º de fevereiro deste ano, que foi realizada pelo Instituto Paraná de Pesquisas e Análise de Consumo, TRE, pesquisa registrada sob o número 01969/2024, na modalidade espontânea. Como já foi destacado, o Rafael Demar se colocou à disposição para estrear, para ser o primeiro. Então, tem 3 nomes colocados, exatamente seguindo esse critério, ali na parte do sorteio. Por isso, o doutor Everton e o doutor Rodrigo já estão aí para fazer o sorteio. 3 nomes colocados. Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato pelo PT. Também temos outros 2 nomes ali colocados: Marcelo Lima, pré-candidato a prefeito, e Alex Parente, também pré-candidato a prefeito. Oportunamente, de acordo com o encaminhamento, outros nomes poderão ser colocados à medida que a comissão organizadora assim avaliar, de forma que todos os pré-candidatos devidamente colocados no cenário possam ter o mesmo espaço aqui dentro da ordem dos advogados do Brasil. Vamos ao sorteio? Lembrando que vai ser uma sabatina por semana
no decorrer deste mês de abril, com as próximas datas 11, 17 e 25 de abril. Vamos ao sorteio. Então, quem for sorteado agora participará do dia 11 de abril, a segunda sabatina aqui na OAB de São Bernardo. Perfeito? Vai lá, doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Só reiterando as datas. Dia 11, quinta-feira. Dia 17, 11, 17 e a quarta-feira. 25, que é a próxima quinta-feira. Então, quinta, quarta e quinta. Então, primeiro nome que nós vamos sortear, que é o representante do Estado de Fernando, o pré-candidato de Fernando, o doutor Ramon, todos os representantes dos pré-candidatos foram convidados para esse sorteio, né? Então, nós vamos fazer o sorteio ao vivo. O primeiro nome que nós sortearmos aqui vai ser no dia 11, depois dia 17, depois dia 25. Então, dia 11, Alex Manente, dia 11 de abril. Próximo sorteio, dia 17 de abril. Marcelo Lima Fernandes. Marcelo Lima, dia 17. Para confirmar, dia 25, mas para contar aqui a leitura do sorteio, o Estado de Fernando, pré-candidato de Fernando. Então, repetindo para quem nos acompanha, sorteio feito ao vivo. Então, hoje, Rafael Demarque na estreia da sabatina, dia 4. Quinta-feira da próxima semana, dia 11, Alex Manente, pré-candidato a prefeito. Depois, dia 17 de abril, Marcelo Lima, pré-candidato a prefeito. E dia 25 de abril, pré-candidato a prefeito, Luiz Fernando Teixeira. Perfeito? Então, dessa forma, cumprimos aqui o regulamento, dando sequência. Agradecemos a todos os integrantes aqui da mesa que vai ser desfeita nesse momento. Permanece apenas o pré-candidato a prefeito do Partido Novo. Obrigado. Vamos agora aos itens legal. Exatamente neste momento com o Rafael Demarque e oportunamente com os demais pré-candidatos também. O pré-candidato terá 10 minutos para as considerações iniciais. Na sequência, serão feitas 20 perguntas ao pré-candidato, com tempo de resposta de até 3 minutos. E pré-candidato, o relógio está em cima e prometo ser rigoroso. Então, ao decorrer aí das perguntas, então, pedir esse olhar atento ao relógio, 3 minutos, cronômetro aqui bem visível para a gente. E ao término das 2 dezenas de perguntas, o pré-candidato vai ter 10 minutos para as considerações finais e também o encerramento. Portanto, a partir de agora, Rafael Demarque, pré-candidato ao prefeito pelo Novo, o senhor tem 10 minutos para as considerações iniciais. Boa noite, mais uma vez, bem-vindo, pré-candidato. Boa noite, Leandro. Quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Estou cronometrando aqui porque passar o microfone para político, o cara acaba se empolgando. Então vamos cronometrar aqui para justamente a gente falar no tempo, respeitando as regras aqui. Então, primeiramente, quero agradecer a você, Leandro, ao Donizete também, que está acompanhando a nossa sabatina. Quero agradecer e parabenizar a OAB por essa iniciativa, pois é a primeira vez que eu participo de uma sabatina como candidato a prefeito. Fui uma vez candidato e nós não tivemos quase sabatina nenhuma. Então, é a primeira vez que eu consigo vir falar um pouquinho para uma instituição tão séria como a OAB, daquilo que a gente pensa para a cidade, daquilo que a gente quer desenvolver. Quero agradecer também a minha família, quero agradecer a minha esposa, que não está aqui, que está em São Paulo hoje, agradecer meu pai, minha mãe, agradecer todos os pré-candidatos do Partido Novo que vieram aqui. Essa candidatura, né, ela é nossa, para transformar São Bernardo do Campo. E nesse momento eu queria me apresentar. Eu acho que muitos aqui não sabem quem é o Rafael, não sabem por que nós chegamos nesse momento. Porque eu sou candidato a prefeito, né, pré-candidato a prefeito, aqui na nossa cidade. Todos conhecem um pouco da minha história, eu fui vereador. E no momento que eu cheguei aqui, eu me lembro que, quando eu decidi ser vereador, né, eu era um ativista social. Eu praticamente coordenava grupos de assistência social que faziam atividades aqui na cidade, que acabavam fazendo atividades em outros lugares. E me lembro que uma vez, uma das missões que eu fiz foi para o Haiti.
né, quando o Haiti teve o terremoto em 2010, eu participava ativamente da assistência social da minha igreja e eu fui convidado para coordenar a missão Haiti, que era para justamente levar recursos, né, para o Haiti, para a reconstrução do país mais pobre das Américas, que tinha sido devastado, né, por um terremoto, deixando milhares de pessoas praticamente à deriva ali, sem comida, sem teto, sem nada. E nesse momento eu me lembro até hoje, que eu fazia a missão no Haiti e um dia uma pessoa me desafiou: Rafael, por que você não vai para a política? Por que eu estou contando isso? Porque isso é a história que nos traz nesse momento. Por que você não sai na política? Eu vejo que você se envolve bastante com ações sociais, com missões sociais, para ajudar o próximo. E a política pode ser um bem e um meio de fazer mais pelo cidadão. E eu fui desafiado naquele momento, não aceitei, mas depois as coisas acabaram acontecendo ali, e aí nós acabamos saindo como vereador da cidade de São Bernardo do Campo em 2012, né? E tivemos uma experiência muito bacana de ser eleito na primeira, conseguir colocar os projetos para a cidade que nós tínhamos na cabeça, que nós tínhamos discutido com a população da cidade, independente de serem aprovados ou não, nós apresentamos aquilo para a nossa cidade, aquilo que a gente acreditava ser o melhor para a nossa cidade, e nós conseguimos ajudar pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque quem quer estar na política tem que amar vidas, né? Tem que gostar de pessoas. A política é uma ferramenta de transformação capaz de atingir as famílias da nossa cidade, as famílias do nosso bairro, as famílias das nossas ruas. É a primeira vez que eu saí vereador, eu tinha esse sonho, eu quero ajudar as famílias da minha cidade. E eu consegui. Ao longo do meu mandato, acabei fazendo denúncias que ajudaram muitos pais, muitas famílias, acabei botando projetos de lei que foram aprovados e ajudaram pessoas. Então, é o que eu falo, a política é uma ferramenta de transformação. E por 2 mandatos, eu consegui apresentar tudo que eu queria para a cidade de São Bernardo do Campo. E aí eu falei, puxa, nós temos um passo a mais, nós amamos a nossa cidade, né? Sou batateiro, né? Eu acabei falando que ia me apresentar e pulei, já falei da política aqui, mas sou batateiro, tenho 42 anos, nascido aqui na cidade, nascido no Hospital São Bernardo, né? Eu falo, nascido no Hospital São Bernardo, 42 anos de idade, formado, amo a minha cidade, amo o meu trabalho, amo fazer política por amor ao próximo, que é o que eu aprendi, e é por isso que hoje a gente chega num momento como esse. Sou casado com a Laura, não tenho filho, né? Quem é o Rafael? Casado, não tenho filho, tenho 5 cachorros. Quem acompanha minhas redes sociais, vê eu passeando com os meus cachorros praticamente todo dia. Pode ser que eu tenha filho, se Deus abençoar, eu vou ter filho, nós estamos tentando, mas ainda não veio. Mas os cachorrinhos já me dão um baita trabalho, porque de manhã eu tenho que sair com os cachorros, e eu estou aqui na sabatina, a gente vai falar de política, e à noite, novamente, quando eu chegar, eu vou estar ali dando atenção para eles. Mas, o que eu aprendi na minha vida é o quê? O que conta nessa vida, do amor à vida, é o legado que nós deixamos aqui. A gente um dia vai embora. E eu quero o quê? Eu quero desafiar vocês que são pré-candidatos. O que conta nessa vida, no fim da nossa vida, é o legado que nós deixamos. O que nós deixamos para as futuras gerações? Pelo que nós queremos ser lembrados? Quando eu saí vereador, eu falei, eu quero deixar um legado para que as pessoas, puxa, eu me lembro que o Rafael fez isso, e isso melhorou a vida da minha família. Então, na nossa vida, o que conta é o legado que a gente deixa para as futuras gerações. E é por isso, né, que a gente chega num momento como hoje, em que eu tenho o desafio de ser um pré-candidato para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, para ajudar a transformar a minha cidade, ajudar a melhorar a minha cidade, ajudar as vidas que vivem na nossa cidade, colocar os nossos projetos que eu tinha como vereador, projetos que a gente tem agora com vocês na nossa cidade. Nós estamos desenvolvendo um plano de governo ainda, né? Nós vamos, a partir desse momento, lançar um plano de governo para a nossa cidade, onde os nossos pré-candidatos a vereador vão contribuir, onde as instituições como a OAB, como a Ciesp, né, como a Associação dos Médicos, vão poder contribuir, porque um candidato, né, ele não sabe de tudo. Então eu preciso construir algo que a cidade necessita. E essa é a nossa ideia, nas próximas semanas, construir um plano de governo conjunto com a sociedade, com as entidades, que é o melhor para a nossa cidade. Uma coisa eu falo, né, nós vamos basear esse plano de governo em 3 eixos transversais. Um deles, né, eu falo que é a questão da transparência. Não se faz política sem transparência. Não se faz política sem as informações ficarem claras para a nossa sociedade. Esse vai ser o primeiro eixo.
Segundo eixo que eu falo é tecnologia. Hoje uma cidade que não investe em tecnologia não consegue passar as informações para as pessoas, não consegue colher os dados de saúde, de educação. Então nós vamos trabalhar nesses eixos. E o último eixo, claro, é o eixo que eu falo, que é o eixo do diálogo. Eu preciso construir algo para a nossa cidade, aquilo que eu tenho como projeto e aquilo que a cidade precisa. Por isso que nós vamos dialogar nos próximos meses para construir o melhor plano de governo para aquilo que a gente sonha para a nossa cidade. E uma coisa é certa, nós tivemos por 16 anos 2 governos que investiram muito em obra na cidade, né? Em corredores, em tudo. E o momento atual, nós precisamos de um prefeito que cuide da cidade, que cuide das pessoas. Eu quero humanizar o serviço público na nossa cidade. É o momento da gente cuidar das vidas, cuidar das pessoas. E aí, quando eu falo humanizar, é a gente ter a sensibilidade e a empatia de se colocar no lugar do munícipe, de se colocar no lugar da pessoa que precisa do atendimento. Então, nós queremos trazer o poder público para mais perto do cidadão, né? Para cuidar das vidas da nossa cidade. E é lógico, trazer um time técnico, né? Com experiência para nos ajudar. Eu hoje sou um pré-candidato, mas eu sozinho não vou administrar a cidade, né? Nós vamos trazer um time técnico, experiente, e que isso, nós vamos falar no final, né? Eu estou filiado hoje ao Partido Novo, e isso o Novo tem de sobra. Um time técnico com experiência para ajudar a reduzir o tamanho da máquina pública, para... Tem um minutinho. 1,20, né? Eu estou entrando aqui, ó. Para ajudar justamente a reduzir a máquina, gerar eficiência e melhorar a nossa cidade. Então, o Partido Novo vai ser fundamental na gestão da nossa cidade, porque eu quero ser lembrado, né, como o prefeito Adriano Silva, que hoje é o prefeito de Joinville, transformou Joinville e tem 92% de aprovação, o prefeito mais bem aprovado do Brasil. Por quê? Porque ele botou um modelo novo de cuidar da cidade. Obrigado. Considerações iniciais. O nosso cronômetro aqui também agora, para a sequência das 20 perguntas, iniciando com a segurança pública, lembrando que essas questões foram formuladas pelas comissões, os grupos temáticos da OAB, a Associação São Bernardo do Campo, e também sociedade civil organizada. Pré-candidato Rafael Demarque, segurança pública. Como o senhor pretende reduzir os índices de criminalidade, especialmente em relação aos crimes violentos, como homicídios, roubos e tráfico de drogas? Por incrível que pareça, né, São Bernardo hoje, segundo o anuário das cidades, é a 9ª cidade mais segura. Mas não é isso que a população de São Bernardo sente e não é isso que a pesquisa aponta. Hoje, o maior déficit, o maior problema que São Bernardo do Campo tem, e mais perceptível para a população, é a questão da segurança pública, né? A Paraná Pesquisa rodou uma pesquisa e a maior percepção do que a população mais precisa e mais reclama é a segurança pública. Então, nossa população não se sente seguro, né? Tem até uma frase que fala, para ter um assalto, né, ou violência, é necessário ter um local, um assaltante e uma vítima. E nós vamos desenvolver alguns projetos, mas eu quero falar um pouquinho rapidamente aqui do que nós já temos ideia para a segurança pública da nossa cidade. Tá? São Bernardo do Campo tem um contingente de GCM até que grande, mas muito mal administrado. Por que nós temos essa sensação de segurança? Porque hoje nós não temos uma política pública de segurança implantada na cidade e integrada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Apesar de nós termos um batalhão ali, perto do centro, onde estão as 3 polícias, falta informação e falta integração. Hoje nós temos 920 GCMs na cidade, mas mesmo assim nós somos um dos locais que mais tem violência, não segundo essa pesquisa que apresentaram, mas um dos locais que mais tem roubo. O que nós vamos fazer para ajudar? Quais são os nossos projetos, pré-projetos, para ajudar na questão da segurança na cidade? Primeiro, instituir uma política pública de segurança em São Bernardo do Campo, integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e também com a GCM. E aí, quando eu falo de tecnologia, se eu não tiver tecnologia, eu não tenho informação para compartilhar. Tecnologia é o eixo dessa integração. Por quê? Nós vamos criar um monitoramento de veículos. E aí, eu sei que eu vou ter pouco tempo, não vou conseguir completar tudo, mas eu me lembro que eu fui na cidade de São José dos Campos, o cara falou, Rafael,
pega a tua placa aí. Eu dei a placa para ele, ele viu desde que eu entrei na cidade de São José dos Campos, e nós fomos lá aprender o modelo, porque nós vamos implantar em São Bernardo, todas as ruas que eu segui dentro da cidade. Né? Então, isso nós vamos trazer para São Bernardo. Tecnologia e câmeras para a gente monitorar a cidade de São Bernardo. E até dentro, seguindo a LGPD, câmeras de reconhecimento facial. Apesar da LGPD, é permitido, parte disso está sendo discutido, para nós colocarmos câmeras de reconhecimento facial. E o principal, a Rocan GCM. Hoje, nós precisamos do quê? Nós sabemos as áreas que mais tem assalto na cidade. Nós queremos criar a Rocan GCM, que são o quê? Equipar as polícias com motos, para que elas façam uma ronda muito mais rápida, periódica, e dividindo isso na cidade. Iluminação pública. Quanto mais iluminação pública nós tivermos, mais se gera uma sensação de segurança. A criação de bases comunitárias da GCM, fortalecer os consegues, promover o vizinhança solidária que nós temos com a PM. Tá? Mas o principal projeto... Não, o Leandro vai citar aqui do meu lado? Ah, que bom. Aí, o pessoal está no Instagram. Boa. Também. Né? Mas a Rocan GCM é um dos que nós mais investiremos, além das câmeras, para gerar a sensação de segurança e inibir a bandidagem de atacar a população. Ainda na segurança pública, e o pessoal que está no Instagram, todos os presentes, o senhor começou a falar sobre integração pré-candidato. Como é que o senhor pretende integrar essas ações da Polícia Militar, GCM, Polícia Civil também, ou seja, as forças de segurança aqui na cidade de São Bernardo? Pretendo falar com o governador para nós criarmos um sistema integrado de informação dividido com a Polícia Civil e Militar, tá? Que responde ao governo estadual, e a GCM, que responde ao prefeito. Então, nós queremos fazer um sistema de integração das três polícias, justamente para quê? Para troca de informação. Nós vamos criar a muralha de São Bernardo do Campo, que é aquilo que eu falei. O cara entrou com o carro, o cara está com a moto, você com câmeras espalhadas, e é possível, porque tem outras cidades que implantaram isso, você acompanha. Se alguém teve assalto, a gente vai pegar a placa da moto. Se alguém foi assaltado, vai ter câmera para mostrar. E, seguindo a lei da LGPD, até de reconhecimento facial. Precisa de vontade, precisa de recurso, precisa de investimento. E dentro desse sistema da muralha, isso vai ser compartilhado com a Polícia Civil, vai ser compartilhado com a Polícia Militar e com a GCM. E o mais importante, nós queremos dar poder de polícia para a GCM. Hoje nós temos 950 GCMs. Se eles trabalharem integrados com o sistema de tecnologia, é bacana. Mas se nós pudermos contratar mais GCMs para fazer essas rondas de moto, essa é a nossa intenção. Eu creio que com isso a gente vai inibir a violência. Se você colocar GCMs rodando de moto, e eu falo de moto porque tem cidades que eu pesquisei, até no Nordeste, né, que a polícia foi feito a Rocan de moto. O índice de violência caiu drasticamente. Por quê? Porque de moto o cara roda rápido. Aí o bandido que quer roubar fala, puxa, mas a moto vai aparecer. E isso inibe, acaba inibindo. Né? Então nós criaremos essa questão da muralha e essa integração, que nós falaremos com o governador para ter um sistema de informação integrado das três polícias para que todos tenham acesso a esse sistema. Ainda tem 1 minuto e 20, que é utilizar. Opa, claro. Tá? E aí, né, quando eu falei, aí eu vou continuar de São José, porque não deu tempo de eu terminar, tá? São José, hoje, com as câmeras da muralha, ele ainda não implantou o reconhecimento facial. Hoje é a cidade mais segura do estado de São Paulo. Por que São José é a cidade mais segura do estado de São Paulo? Justamente pela questão do monitoramento. É o que eu falo, se a cidade ela investir no monitoramento de câmeras para seguir os carros pela cidade, se investir no monitoramento de câmeras capaz, né, de fazer o reconhecimento facial, eu tenho certeza que os índices de violência da cidade de São Bernardo vão cair drasticamente. O que nós temos que ver são os pontos estratégicos para nós colocarmos a muralha. E isso vai acabar ajudando muito, né, no combate à violência. E a questão, né, que eu falo muito da questão de tecnologia e informação, é justamente para quê? Com os dados e com o compartilhamento, a gente consegue melhorar muito a questão da violência. Perfeito. Passamos agora para a saúde pública. Pré-candidato, o senhor pretende ampliar a cobertura do atendimento médico e odontológico na rede pública de São Bernardo, incluindo construção de novos postos ou equipamentos de saúde e a contratação de mais profissionais? Saúde em São Bernardo, né, eu falo que é o segundo maior problema da cidade. Para mim é o primeiro, a violência
tem mais percepção, mas saúde é o primeiro problema para mim da cidade. Porque é inadmissível que um pai de família vá levar o seu filho numa consulta e aí o filho com dor, e isso eu peguei como vereador, o filho com dor, e o médico, não, vou marcar o exame para daqui 2 meses. Isso é inadmissível. Então, para mim, o maior problema que nós temos na cidade de São Bernardo é a saúde pública. O que nós precisamos é pensar fora da caixa. É pensar a saúde de fora da cidade. Hoje, nós temos uma estrutura gigantesca de prédios, né? Então, você tem o Hospital da Mulher, você tem o Hospital de Urgências, Emergência, tem o Hospital das Clínicas. Nós temos uma estrutura física gigantesca na cidade. O que falta hoje é atendimento. É simples, candidato. Eu poderia vir aqui, né, e falar como outras pessoas, falar, não, vou contratar mais não sei quantos médicos, vou contratar mais não sei quantas pessoas. É simples? Não, porque a gente sabe do endividamento da cidade de São Bernardo do Campo. Então, nosso projeto, né, é um projeto de gestão e tecnologia da informação. Eu pego uma cidade ao lado, aqui nossa, Santo André, em que eu sou amigo do secretário, e ele falou, Rafael, com a troca de informações, com a troca de inteligência e monitoramento, nós reduzimos as filas da cidade. Então, nós fizemos um projeto aqui que é o Saúde Inteligente. E, gente, é o que eu falei, nós vamos desenvolver ao longo dos próximos meses, né, esses projetos. Mas o Saúde Inteligente, nós colocamos o quê? Quais que são os 6 pilares do Saúde Inteligente? Fortalecer a atenção primária em São Bernardo do Campo. Quando eu fortaleço a atenção primária, eu evito que as pessoas fiquem doentes e fiquem nas filas, né, de cirurgia, fiquem nas filas de atendimento. Prontuário eletrônico digital. Galera, vocês não acreditam, mas hoje, às vezes a UBS usa o sistema, a UPA usa o sistema interno da prefeitura é hoje. Então, hoje nós temos que ter um prontuário eletrônico digital, um histórico dos nossos pacientes, né, que o cara consiga ver isso no celular. Telemedicina, nós queremos colocar a telemedicina aqui para a população. Está com uma dor? Faz a telemedicina ali da sua casa, sem precisar ir numa UPA ou numa UBS. Eu preciso fazer uma consulta. Hoje o celular está ajudando muito nisso. Então, nós implantaremos telemedicina para a população no celular. A humanização do atendimento. A pessoa que vai numa UPA, que vai numa UBS, ela está com dor, ou um parente ali está necessitando ser atendido. Quando eu falo de humanizar o atendimento na saúde, é você ter empatia com aquelas pessoas, é você treinar aquelas pessoas para ter empatia com quem está chegando ali, independente de demorar. Porque pode demorar, às vezes, um atendimento 1 hora, mas se você for bem atendido, você humanizar o atendimento, aquela pessoa vai esperar 1 hora, mas muito mais tranquilo do que tem que esperar ali. Outro, 5º ponto aqui, contratar mais médicos na medida que o orçamento da cidade permite isso, porque é o que falta hoje. Mas o projeto fundamental para mim é fazer uma PPP da saúde em São Bernardo do Campo. Quando eu falo pensar fora da caixa, a gente tem que pensar fora da caixa no seguinte sentido. Eu tenho uma estrutura muito grande de saúde, mas eu tenho uma estrutura particular na cidade que eu poderia usar essa estrutura privada na tabela SUS. Para ficar com uma sequência de saúde, até que você ter mais 3 minutos e conseguir completar a resposta, a pergunta é exatamente sobre essa, custeio. A gente sempre ouve que o grande desafio do poder público é o orçamento. Enxugar gelo, investir na saúde, quanto mais investe, mais você tem que investir. O equipamento ele tem um custeio, tem manutenção. Quando você tem uma saúde que avança, você acaba atraindo gente de outras cidades também, isso é natural, que é o SUS. Se o senhor for eleito prefeito e agora na função de pré-candidato, como é que o senhor pretende definir as prioridades, investimentos de olho na demanda em relação à saúde da cidade? Bom, bacana, eu vou terminar aqui. Eu falei que o principal projeto vai ser a PPP da saúde, a gente olhar fora da caixa a saúde de São Bernardo do Campo. Todo mundo aqui já ouviu falar dos mutirões de saúde, e isso pode ser uma coisa que você não faça por um período. Eu vi cidades implantando mutirão da saúde e uma PPP da saúde, que hoje, quem tem clínica, quem tem laboratórios de imagem ou de exame de sangue, poderiam prestar o serviço que falta no município, a tabela SUS. Com isso, a gente conseguiria zerar as filas do atendimento. Tem gente que está há 1 ano esperando exame. Se eu tiver a inteligência, né, que aí eu falo, que é pensar fora da caixa, se eu tiver a inteligência de fazer uma PPP e fazer um credenciamento das clínicas de São Bernardo, dos laboratórios, dos exames de imagem, que queiram trabalhar para o município na tabela SUS, eu tenho certeza absoluta que isso vai suprir
a minha falta de eficiência no serviço público. Eu vou conseguir zerar as filas, né? Não só fazendo um mutirão, mas eu conseguiria zerar as filas de tomografias, eu conseguiria zerar as filas de raio-x, de exames de sangue, né? Então nós queremos fazer uma PPP permanente da saúde em São Bernardo. É fácil? Não é fácil. Dá para fazer? Dá, e dá muito certo para fazer uma PPP da saúde. E eu tenho certeza que isso revolucionaria a saúde de São Bernardo do Campo. Lógico, temos que usar os equipamentos que nós temos que buscar para colocar mais médicos e tentar ampliar um pouco isso. Mas a PPP da saúde, para mim, é o nosso principal projeto para a saúde de São Bernardo do Campo. Eu vou ajudar a girar a economia da cidade, as clínicas da cidade, eu vou atender bem o meu munícipe, eu vou evitar que um pai de família que leve um filho numa UBS tenha uma resposta do médico, tá bom, vai fazer um exame para daqui 3 meses. Não, o cara vai sair dali para poder usar uma clínica particular e passar o filho dele ali, sem transtorno, ao mesmo custo do SUS, que é o que nós pagaremos para essas clínicas particulares. E aí, respondendo essa sua pergunta, né, que a gente fala ali, eu estava até falando sobre médicos, uma coisa que nós temos que buscar já, né, para a saúde pública da cidade e para os lugares que nós temos, para as UPAs, para as UBS. Buscar geriatra, nós temos que tentar ter geriatra em todas, temos que tentar ter pediatras em todas as UBS e nas UPAs, e ginecologista também. E uma coisa que nós temos como projeto também é tentar ampliar o horário de funcionamento das UBS na cidade de São Bernardo do Campo. Muita gente não consegue, trabalha, já tem que buscar o filho na creche e não consegue passar e fazer os exames na UBS. Se nós ampliarmos os horários de atendimento da UBS, porque a UPA é 24 horas, mas se nós ampliarmos os horários de atendimento da UBS, eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar muito a saúde de São Bernardo do Campo. Educação pública, pré-candidato. Quando a gente fala de qualidade de ensino, valorização dos professores, modernização da infraestrutura, o senhor pensa a respeito disso, principalmente esse fenômeno, valorização dos professores e modernização da rede. Muito boa pergunta, Leandro. E ontem eu ouvi uma frase que marcou a minha mente. Nós somos a última geração que obedeceu os nossos pais e a primeira que está obedecendo os nossos filhos. E essa frase ela me marcou ontem, porque é justamente quando a gente olha a questão da educação de base, né, que nós tínhamos antigamente, nós tínhamos uma educação totalmente diferente. Nós tínhamos uma educação muito mais cívica, onde os alunos eles aprendiam e os alunos tinham respeito pelos professores, pelos pais, mas a educação de base ela ficou, né? A gente acho que investiu muito pouco nesses últimos anos na educação de base e os valores foram mudando e a cidade foi crescendo e a internet chegou e aí teve uma inversão de valores que os filhos às vezes não respeitam mais o professor e o professor não tem autoridade nenhuma, e como é que ele vai aplicar alguma coisa, ensinar se ele não tem autoridade, se ele não pode repreender um menino, né? Tudo bem, não precisa ser igual antigamente, na época dos meus pais, que meu pai falou que até tomou reguada na mão lá porque era mal educado, e tomou por razão porque ele deve ter aprontado. Mas nós temos que buscar essa valorização, nós temos que buscar um pouquinho recuperar essa educação de base. E eu quero formar o quê? Rafael, o que você tem para a educação de São Bernardo? Eu não consigo me conformar que nós não podemos ter uma educação pública igual à privada. Então eu tenho conversado muito, né, com escolas que têm parceria com o setor público, e aí eu falo como camping, falo como a termomecânica, falei, vocês acham que é possível trazer essa qualidade para o ensino público? Né? E a resposta é sempre a mesma, dá. Né? Se nós conseguirmos um prefeito que nos apoie, nós conseguiremos melhorar a educação para que ela seja uma educação muito mais parecida com a educação privada. Então eu quero formar um conselho com os principais diretores de escola privada, né? Camping, Abaco, Singular, Arbus, e com as escolas públicas, para nós acharmos uma solução e fazer um pacto municipal pela educação da nossa cidade. Nós queremos realmente propor à cidade um pacto municipal pelo direito à educação, para que nós tenhamos uma educação da mesma qualidade que um aluno do camping tem no nosso ensino municipal. É fácil? Não, mas é desafiador. Né? E se não for para ser candidato para não fazer essas coisas, não vamos ser. Nós temos que tentar ousar e trazer aquilo que ninguém trouxe até hoje para São Bernardo do Campo.
legal, vamos investir em outras coisas? Sim, vamos fazer um aplicativo para que os pais acompanhem a vida do seu filho, se ele foi na escola ou não, está no aplicativo, se ele entrou ou não, se o menino, como estão as notas dele. Tecnologia, eu falo, é um dos eixos transversais. Por isso, tem um aplicativo aqui, a gente vai acompanhar a vida dos nossos filhos, vamos rever o Plano Municipal de Educação, aquilo que está sendo aprovado esse ano, nós vamos rever o Plano Municipal de Educação, se possível, estender o horário de algumas aulas de algumas escolas, fazer a valorização dos professores que nós temos na cidade, é lógico, apesar da gente querer copiar um pouquinho o serviço particular e privado para o público, nós temos que valorizar os nossos professores e prepará-los para que eles implantem essa qualidade no ensino. Né? E aí, quando eu falo isso, eu estou me espelhando justamente nas escolas cívicas que nós temos por aqui, que é o camping, que é a termomecânica, que são as escolas que têm me desafiado. O professor tem mais 3 minutos ainda na área da educação, para candidato, a gente viu muito isso, especialmente na pandemia. Quais medidas o senhor pretende tomar, como é que o senhor pensa, avalia, projeta, para identificar e acompanhar os alunos em situação de evasão escolar, além de oferecer programas de apoio e acompanhamento pedagógico em 3 minutos? Bacana, né? A evasão escolar, ela tem 2 pontos interessantes. Ela é gerada por 2 motivos. Por um motivo familiar. Né? Então, às vezes a criança está com um problema ali na família, precisa fazer alguma coisa, ela tem evasão da escola. E o outro, para mim, é um problema cognitivo, de aprendizado. A pessoa não aprende, não consegue aprender, né? E acaba saindo da escola. Então, assim, para resolver esses 2 problemas, né? Nós vamos trabalhar bastante para isso. Um dos programas que nós queremos implantar na escola, né, é que nós tenhamos como já teve na escola do Estado, psicólogos para acompanhar os nossos alunos, né, para tentar resolver o quê? Os problemas familiares. Aquela criança que precisa conversar, que às vezes não tem o auxílio em casa dos pais. Então, isso nós queremos implantar na nossa cidade. Mas o cognitivo, ele é muito desafiador. Né? E no meu outro campanha para prefeito, nós batemos muito nisso, discutimos muito nisso. Então, eu tenho uma equipe que vai estar nos ajudando a desenvolver, né, como aplicar a neurociência na escola municipal. Né? Então, a neurociência ela veio para revolucionar o ensino, tem revolucionado o ensino das escolas particulares, né? E aí, qual é o nosso desafio? Eu consigo aplicar isso para a escola pública? Puxa, consigo. Como? Essa é a nossa intenção. Quando eu aplico neurociência na escola pública, eu revoluciono a maneira do aluno aprender. E aí, aqueles alunos que têm problema cognitivo de aprendizado, né, de alguma forma, eles vão conseguir aprender de uma outra forma e vão gravar aquilo. Né? Então, a neurociência ela vem justamente para isso, para transformar o método de aprendizado que nós temos das nossas crianças. Eu acho que com isso eu consigo resolver problema cognitivo, né? É um desafio muito grande, e com a parte do psicólogo, a evasão por causa dos problemas familiares. Ainda tem um minutinho. Pode. Ok, então, vamos passar para a habitação. Para que o senhor pretende reduzir o déficit habitacional da cidade? E aí a resposta, por favor, em 2 vertentes paralelas. Primeiro, construção de moradias populares e segundo, o senhor pensa a respeito da regularização fundiária. 3 minutos. Déficit habitacional é um grande problema não só na cidade de São Bernardo, como em todo o ABC e em todo o Brasil. Hoje no ABC nós temos um déficit habitacional de praticamente 230 mil famílias, moradias, na verdade. Né? Em São Bernardo do Campo, os cálculos chegam que nós temos um déficit aí de 70 mil moradias e que esperam regularização fundiária perto de 750 famílias que estão esperando pela regularização fundiária para trazer mais dignidade. Qual é o problema hoje da habitação na cidade de São Bernardo do Campo? As cidades, elas não têm recurso suficiente, tá? E aí não é só São Bernardo, é todas as cidades, para resolver o déficit habitacional. Então, o que nós podemos fazer? E nós faremos. Fortalecer, né, caso a gente ganhe a prefeito, fortalecer o relacionamento com o governo estadual e federal, independente de quem seja. Porque eu preciso dos recursos federais e eu preciso dos recursos estaduais, atrair esses recursos
para conseguir suprir um pouco o déficit habitacional de São Bernardo do Campo. A prefeitura tem recurso? Tem, mas para resolver o déficit, não. Então, é fundamental um relacionamento com o governo federal e com o governo estadual para nós atrairmos, né, os recursos e para ajudar a resolver esse déficit. Uma coisa que nós precisamos mudar em São Bernardo é a renda aluguel. Né? A renda aluguel está o mesmo valor desde 2010. Né? Então, hoje eu tiro alguém da casa e eu dou uma renda aluguel para o cara de R$300. O que o cara aluga com R$300? Pai de família, com 2 filhos e uma esposa. O que ele aluga com R$300? Malemar um cômodo. Tá? Então, assim, isso é um compromisso. Tá? Nós vamos dobrar a renda aluguel, porque quando eu tiver que tirar, se tiver que tirar alguém, e essa não é a nossa intenção, mas se tiver uma área de risco que eu precise tirar as famílias dali, eu tenho que dar o mínimo de condição para aquelas pessoas morarem em um lugar decente. Né? Então, o renda aluguel nós vamos mudar, nós vamos dobrar o renda aluguel de São Bernardo do Campo. Né? E o que eu falei, de fortalecer e mudar também, nós estamos votando, vai ter a votação do plano diretor. Era muito importante que esse plano diretor, né, colocasse mais áreas de habitação popular na nossa cidade. Você tem algumas áreas, mas às vezes são muito afastadas, né, e não são áreas que são compatíveis com a habitação popular. Então, se nós conseguíssemos mudar o plano diretor para gerar mais áreas para essa habitação popular, quando nós buscarmos os recursos do governo federal e estadual, nós teremos as áreas para isso já. Feito rigoroso na resposta dos 3 minutos, obrigado ao pré-candidato. Passar para transporte público. Papel Demarque, qual a sua visão sobre modernização da frota de ônibus e também medidas para ampliar a integração dos vários modais? E aí, fazer um parênteses, o próximo gestor ou gestora de São Bernardo vai ter a conclusão do BRT, está aí na fase final, e ainda é possível imaginar na próxima gestão municipal o início, a saída do papel do tão falado metrô, a linha 20 Roça? Muito boa pergunta. Eu creio que nós seremos, se Deus quiser, o prefeito que vai estar aí na inauguração, enfim, do metrô quando chegar em São Bernardo do Campo. Metrô tão esperado que desde 2016 falaram que o metrô ia chegar lá no RUD, 2020 já ia chegar no Alvarenga. Está lá em São Paulo ainda. Não está nem perto daqui, mas graças a Deus, enfim, eu acho que o metrô vai chegar. Né? A questão do transporte público, a primeira coisa que eu falo, né, nós temos que ter um prefeito que tem que ter coragem. Tá? E eu falo que nós temos que ter um prefeito que tem que ter coragem, porque hoje nós temos um monopólio na cidade, no transporte público, uma única empresa que comanda o transporte público da cidade. E é uma concessão de 40 anos. Não é uma concessão simples que o prefeito pode chegar lá e quebrar. Né? Então, dentro do contrato da concessão, a gente pode cobrar a empresa atual de transporte melhorias, né, a parte da integração, mas respeitando o contrato que atualmente é de 40 anos. Né? Agora, a nossa ideia é trazer novos contratos com prazos mais curtos, né, do que os atuais e das regras atuais. Então, o que nós queremos fazer? E eu defendo isso desde 2020. Eu acho que São Bernardo merece mais uma empresa de ônibus, não só uma. Santo André, nós temos 4 empresas de ônibus que dividem a cidade. São Bernardo, eu tenho apenas uma empresa de ônibus. Então, se nós ganharmos, a nossa ideia é fazer mais uma concessão de ônibus na cidade de São Bernardo para que gere competitividade, né? E quem vai ganhar com isso é o usuário. Porque se eu tenho competição, eu tenho preços mais baratos, eu tenho melhoria no transporte, e aí eu só não sei se nós vamos fazer a mesma linha ou linhas separadas. Uma das ideias também é separar os serviços. Hoje a gente concentra todos os serviços de transporte numa única empresa. Então a gente concentra a garagem numa única empresa, a venda do bilhete pela mesma empresa. Eu acho que isso prejudica o usuário. Então nós queremos dividir toda essa parte. E uma coisa é pensar no modelo alternativo de transporte. Puxa, será que São Bernardo pode só ônibus? Será que cabe van? Tudo isso é para a gente ser discutido. Mais uma coisa, né, eu quero fazer é o quê? Incentivar uma startup. Né? E aí não é a prefeitura, porque eu me lembro que no Rio de Janeiro eu vi isso. A prefeitura incentivou uma startup a criar com um aplicativo aos usuários que fosse mais em conta que o táxi, mais em conta que a Uber e mais em conta, né, que a 99. Para quê? Para que aquele cara que tem um pouquinho de recurso fala, puxa vida, dá para ir pelo aplicativo. A prefeitura não vai fazer isso, tá? Ela não vai contratar carro, nada, mas eu quero incentivar.
se eu for prefeito, né? E aí eu vou divulgar, né? Nós divulgaremos isso como um serviço, ajudar a divulgar isso de um aplicativo mais barato para conseguir gerar hoje um novo aplicativo na cidade de transporte mais em conta. Eu acho que isso é desafiador, né? Mas nós vamos fazer. E para melhorar a frota atual, é cobrar o contrato, né? Um contrato de 40 anos, o que eu posso fazer? Cobrar o contrato. Mas eu tenho certeza que, quando eu falo que São Bernardo tem que ter mais de uma concessão, eu defendo isso, aí não é 40 anos, são contratos mais curtos, para que eu possa renovar, para que eu possa licitar, para que eu possa tocar a empresa e gerar concorrência. Quem ganha é o nosso município. Economia e desenvolvimento regional, pré-candidato. Como é que o senhor pretende atrair novos investimentos para a cidade de São Bernardo, especialmente aqueles setores com alto potencial de geração de emprego, como indústria, tecnologia e economia verde? São Bernardo do Campo tem que ter uma nova vocação. São Bernardo já foi a terra da indústria. Nós já fomos considerados a terra da automobilística, da indústria. Mas São Bernardo perdeu isso ao longo do tempo. Hoje, as indústrias foram para o interior, foram para outros estados, atraídas por incentivos fiscais, atraídas por diversos fatores. Só que São Bernardo parou no tempo e não percebeu que hoje nós somos o maior hub logístico do país. E isso eu defendo há muito tempo, porque eu trabalho com isso. Hoje São Bernardo tem uma condição geográfica maravilhosa. Nós estamos a 30 minutos do Porto de Santos. Nós estamos a 1 hora do aeroporto de Guarulhos, principal aeroporto do Brasil, principal porto do Brasil. Nós estamos cercados pelo Rodoanel, estamos cercados pela rodovia Anchieta, imigrantes. Nós estamos estrategicamente um dos melhores locais do estado e do Brasil para ser um hub logístico. Quando eu falo hub logístico, o que eu quero falar sobre isso? Hub logístico é um hub de distribuição de mercadoria, é um hub de logística, é um hub de comércio eletrônico. Hoje, Mercado Livre tem um hub gigantesco lá em Osasco e em Guarulhos. Por que não tem em São Bernardo do Campo? Então, quando eu falo que nós queremos transformar São Bernardo num hub logístico, é dar um incentivo necessário para que as empresas de tecnologia, de comércio eletrônico, de prestação de serviço, usem São Bernardo como seus depósitos, usem São Bernardo como as suas empresas, porque se nós fizermos isso, nós conseguimos atrair diversas empresas para São Bernardo do Campo. O que falta? Incentivo, né? Hoje, o nosso ISS, ele é bem mais caro do que o ISS. Por exemplo, hoje nós pagamos um ISS no comércio eletrônico de 5%. Osasco cobra 3% e Guarulhos 3%. Ah, só 2% de diferença? Não, é o dobro, quase o dobro. Tá? Não é 2%, é 80% a mais. Então, se eu sou Mercado Livre, onde eu vou colocar a minha empresa? Em São Bernardo, que é muito melhor como local, ou vou colocar em Osasco, em Guarulhos? Ah, mais barato lá. E lá não é tão ruim, também porque está perto do aeroporto. Então, São Bernardo ela precisa acordar para a nova vocação, e é isso que nós vamos fazer na cidade. Nós vamos incentivar o ISS e trazer as empresas de prestação de tecnologia, de distribuição, de comércio eletrônico, de ramos varejistas que queiram usar São Bernardo como seu armazém de distribuição para colocar suas mercadorias. Rafael, vai dar certo? Vai dar muito. Qual é a projeção que a gente faz aí de geração de empregos? Muito. Eu acho que se a gente colocar isso, a gente consegue gerar aí em 4 anos pelo menos 50 mil novos empregos na cidade de São Bernardo do Campo. Porque é o que eu pego de dados de Guarulhos e Osasco. E São Bernardo tem mais condição para ser melhor do que Guarulhos e melhor do que Osasco, desde que tenha incentivo fiscal necessário para isso. Pegando ainda a sequência nessa resposta do senhor sobre incentivos, ambiente de negócios. Além dos incentivos fiscais, o senhor pensa sobre simplificação de processos e redução de impostos? Bom, uma das coisas que eu falo, qual que é o papel do governo? Quanto menos se interferir e atrapalhar, melhor. Tá? Enquanto menos o governo atrapalhar o empreendedor, melhor. Então, é isso que a gente acaba defendendo. Menos Estado para não atrapalhar o desenvolvimento econômico da cidade. A redução do ISS, eu já falei, isso vai ser uma das metas do nosso governo, para atrair empresas para São Bernardo do Campo. Agora, quando eu falo a prefeitura não atrapalhar, é justamente o quê? A gente trazer um ambiente favorável para o pequeno empreendedor, e aí depois eu falo por que o pequeno empreendedor, e para os grandes também.
Nós somos conhecidos ainda como a terra da indústria, correto? Mas hoje, a indústria automobilística em São Bernardo, ela gera 9,1% dos empregos da nossa cidade. São 25.790 empregos na cidade de São Bernardo do Campo que a indústria automobilística gera em São Bernardo do Campo. Bastante, bastante. Quanto que gera o comércio? E aí o comércio é o pequeno empreendedor. 12,5, 35.266 empregos. São Bernardo ele é feito do pequeno empreendedor, né? Que é o que mais gera emprego na nossa cidade. É o pequeno empreendedor. E é esse cara que nós temos que ajudar e não atrapalhar. Lógico, atrair as grandes empresas para cá. Os serviços hoje, 13,5% dos empregos na nossa cidade, 37.733. Então, o que nós vamos fazer, né, para ajudar o empreendedor e para criar? Principal política, falei, é a política de incentivo do ISS. Mas nós queremos transformação digital do governo e dos serviços públicos, ou seja, que a empresa que vir consiga resolver tudo pelo celular. Gente, a gente resolve a vida hoje no celular. Por que eu não consigo resolver o serviço público pelo celular? Então, nós queremos transformar isso com uma política de governo para ajudar os empreendedores. Fazer uma parceria público com o SEBRAE para criar o Conselho de Desburocratização da cidade. Né? Desculpa essa palavra feia, né? Mas a gente tem muita burocracia para se abrir uma empresa na cidade, para se estabelecer. Então, nós queremos reduzir ao máximo isso junto com o SEBRAE. É um esforço conjunto. Uma das coisas é criar um escritório de projetos da nossa cidade. Puxa, o que é um escritório de projetos da nossa cidade? É criar um hub em São Bernardo para o pequeno empreendedor, né? Que tem uma ideia, que precise usar ali, que queira empreender em São Bernardo do Campo, é abrir um espaço público para ele, para que ele consiga usar aquele escritório ali para atingir os objetivos dele. Mas, puxa, só vamos abrir um escritório? Não. Na verdade, né, a nossa intenção é uma rede de coworks públicos, né, público, né, para se ter criação de lei, de novas empresas, e aí a gente dá a condição para o pequeno empreendedor, né, de dar um serviço público para ele, para um local que ele consiga fazer reuniões, atender os seus clientes, um local que ele tenha um suporte jurídico e contábil, um local para ele fazer network, empreender e conseguir oferecer seus serviços. Eu participei há pouco tempo, né, de um treinamento que uma cidade implantou locais de coworking pela cidade toda, né, espalhados pela cidade. Aquilo foi muito legal porque gerou interação, o cara aí usava ali como internet, usava como escritório dele. Preciso fazer uma reunião. O pequeno empreendedor não tem escritório para fazer uma reunião. Puxa, usa o coworking que a prefeitura disponibilizou gratuitamente. Ah, e vai custar para a prefeitura? Não, não custa nada para a prefeitura, porque por causa da nova lei de name right, correto? Name right, hoje a iniciativa privada, ela consegue bancar esses coworks gratuitos por toda a cidade, colocando ali o patrocínio dela pela cidade, ali pelo cowork. Então, isso nós vamos fazer. Sim, candidato, nessa linha que o senhor está destacando, o senhor deu dois números importantes na sua resposta anterior, falou que a indústria automotiva é responsável pela geração de 9,9% dos empregos da cidade e projeta 50 mil empregos em 4 anos, levando em conta as cidades proporcionais de São Bernardo e Guarulhos aqui na região metropolitana. Mas, especialmente os feitos que o senhor citou, em relação a esses trabalhadores que perderam emprego, especialmente na indústria automotiva da cidade. Vai demorar tempo, capacitação, uma forma de requalificá-los e reinseri-los no mercado? Com certeza, né? É o que a gente falou. Nós queremos ser um prefeito que vai cuidar de gente. E nada mais... Alô? Alô? Não. E nada mais digno do que você cuidar de um pai de família, que sustenta a tua família, né, e perder o emprego. Né? O que o poder público pode fazer para acolher? O poder público não tem o poder de ir lá e bancar a família. Né? Mas nós temos que desenvolver ferramentas para que, primeiro, né, a melhor coisa que nós vamos fazer é atrair as empresas para ter emprego para esse pessoal. Tá? Esse é o primeiro projeto. Né? Nós temos 50 mil novos empregos na cidade, porque aí o pai de família que perdeu consegue se empregar. Né? Então, primeira coisa, trazer oportunidade para que esse pai de família volte a ser empregado, oportunidade para os nossos jovens que querem o primeiro emprego,
e precisam do primeiro emprego ali, mas também acolher essas pessoas com treinamentos em parceria com o SEBRAE, em parceria com o CIESP, para qualificá-los, né, para realocá-los. Hoje, né, a prefeitura ela tem, na verdade, ali a central de empregos, nós precisamos incentivar isso e tentar conseguir mais empresas. E uma vez eu lembro que eu visitei a central de empregos, e hoje eu vi um post na internet com 100 empregos ali, tá, na central de empregos de São Bernardo do Campo, mas não tinha gente qualificada, né, então não tinha ninguém. Puxa, mas o pai de família que perdeu o emprego, né, por que ele não foi ali? Porque ele não tem a qualificação necessária para isso. Se a prefeitura tiver inteligência, se a prefeitura tiver a ousadia de ajudar a preparar essas pessoas, e aí eu falo de informação e tecnologia, né, quais são os empregos disponíveis na nossa cidade, qual é a qualificação. Se nós conseguirmos linkar isso às pessoas que perderam o emprego, a gente consegue fazer com que esses pais de família tenham novamente seus empregos. Sustentabilidade, né, candidato? Como é que o senhor pretende preservar o meio ambiente, recuperar áreas degradadas e implementar políticas públicas específicas? Bacana, né? A gente vai discutir muito ainda de meio ambiente. Eu acho que nos próximos meses ali, vamos trazer gente especialista nisso. Mas hoje eu falo, né, a preservação do meio ambiente é fundamental, ainda mais nós somos São Bernardo do Campo. Né? Nós temos uma mata gigante na cidade de São Bernardo do Campo, nós temos uma área de preservação da Billings e da Mata Atlântica e da represa, que é fundamental para a cidade de São Bernardo do Campo. Né? E aí a preservação disso vai entrar no próximo tópico até, né? É uma geração de recursos para a nossa cidade. Né? Se nós soubermos preservar o meio ambiente, nós temos como gerar recursos para a nossa cidade. Mas nós temos alguns projetos que a gente já acabou definindo um pouquinho, né? Que é o aterro zero. Hoje, todo mundo sabe que São Bernardo ele não tem aterro, mas ele produz uma quantidade de lixo monstruosa. Mas a gente não joga o lixo aqui, o lixo é pego, é jogado lá no aterro de Mauá. Quando a gente fala de aterro zero, teoricamente a gente já tem um aterro zero. Mas nós queremos trazer novas tecnologias para cuidar, tratar esse lixo, né? E de alguma forma, e eu trabalho muito com isso, até gerar energia para a cidade através do lixo. Hoje o lixo ele pode ser reciclado, e aí é transformado em outros materiais. Hoje o lixo orgânico ele pode ser reciclado e transformado em adubo, né? E o rejeito ele pode ser queimado ou transformado ali na biomassa para gerar energia. Então esse é um dos projetos que nós temos para São Bernardo. Outro projeto fundamental, falo fundamental porque é cobrar a Sabesp de ligar os coletores troncos na cidade de São Bernardo. Para quem não sabe, nós temos áreas na cidade de São Bernardo que não tem a coleta de esgoto. Né? E aí vamos pegar ali, olha, a região do Grande Alvarenga. Quem já passou ali, vê aquela ponte no Rodanel, vê a represa maravilhosa. E uma vez eu vi aquela represa, eu falei, nossa, que lugar maravilhoso para esporte náutico, tudo. Depois eu fui saber que ali tem 15 metros de detrito, de cocô. Culpa de quem? Da população? Não. Né? O esgoto está indo direto para a represa, não é culpa da população. Né? É culpa de nós não termos uma política ambiental e de cobrar a Sabesp, que é a empresa que tem que ligar os coletores troncos da nossa cidade para preservar o meio ambiente. Hoje nós temos mais de 150 mil pessoas jogando esgoto diretamente na represa Billings. A represa dá para recuperar? É lógico que dá. Então isso nós vamos fazer na minha gestão. Nós vamos cobrar a Sabesp. Eu estive há pouco tempo ali no 1001, eu estou vendo que a Sabesp lentamente está colocando as marcas de esgoto, mas muito lentamente, desde que eu fui vereador no primeiro mandato, desde 2013, lentamente marcando os coletores troncos da cidade. Fazer novamente o plano municipal de saneamento básico. Né? Quando foi aprovado o marco legal, em 2020, deu a opção para que a cidade faça um plano municipal de saneamento básico. A cidade tem recurso para investir em saneamento? Parte sim. Mas o principal é nós fazermos um plano municipal de saneamento, principalmente para cobrar a Sabesp e auxiliar para que São Bernardo tenha 100% da coleta de esgoto. Selo verde, nós queremos fazer o selo verde também para as empresas que menos poluírem a cidade. Né? Aquelas empresas que têm ISO e que se adequam às normas ambientais, tem algum benefício. Nós queremos fazer o selo verde para a cidade e criar também
Centro de Gerenciamento de Emergências e Meio Ambiente. O que é o Centro de Gerenciamento de Emergências e do Meio Ambiente? Hoje, o consórcio intermunicipal tem o CGE, que é um centro de emergência, que teoricamente deveria funcionar, né, gerenciando a chuva nos grandes ABC, para casos de alagamento, para casos que possam ter deslizamento. Então, quando nós criarmos esse centro de gerenciamento da cidade, nós queremos criar também esse centro de gerenciamento ambiental, onde nós possamos usar imagens de satélite para controlar o meio ambiente, o desmatamento, para criar ali, né, para conseguir monitorar o meio ambiente e o desmatamento da nossa cidade. Turismo, pré-candidato, qual a sua visão estratégica para o desenvolvimento do setor da cidade? Turismo está totalmente ligado, eu falo, ao desenvolvimento econômico de São Bernardo do Campo, né? Eu me lembro quando nós tínhamos a Rota dos Restaurantes em São Bernardo do Campo, a Rota dos Restaurantes atraía, em média, 200 mil turistas por mês para São Bernardo do Campo, que vinham aqui gastar os seus recursos, gerar empregos e impostos para a nossa cidade. Então, o turismo está totalmente ligado ao desenvolvimento econômico da nossa cidade, né? E nós temos alguns fatores que acabam ajudando São Bernardo. Nós temos fácil acesso. São Bernardo é um fácil acesso porque nós estamos perto do Rodanel, perto do litoral. Nós temos uma área ambiental preservada ainda, muito grande, né? E nós temos uma represa maravilhosa. Dá para fazer turismo aqui no centro? Muito pouco, né? Quando a gente pensa em turismo, a gente tem que pensar nas áreas que nós temos de represa e de mata, e até o turismo industrial. O desenvolvimento da represa, né, quais são alguns dos projetos que a gente coloca? Lógico que não dá para desenvolver o turismo na área poluída. Se a Sabesp colocar os coletores tronco, daqui a uns anos a própria represa vai ter sido limpada e aí a gente pode explorar. Mas hoje nós temos um grande lado da represa que é limpo. Então nós queremos desenvolver na represa a prática de esportes, vela, remo. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que uso represas para praticar esportes. Eu vou até Guarapiranga porque São Bernardo não tem. Então eu vou na cidade vizinha, usar a represa lá, gastar meu dinheiro lá, porque São Bernardo não tem isso. Uma rota gastronômica do Riacho. Hoje o Riacho atrai muita gente na gastronomia. O cara no final de semana ele vai ali, por quê? Porque ele tem restaurantes que estão ao lado da represa, que tem mata, que tem opções ali com animaizinhos para levar a família. Então nós queremos ajudar a melhorar essa rota gastronômica. Fomentar pesca na represa. Ninguém vai pescar, porque se for do lado sujo não pega nada, né? E aí pega o peixe e fala, está poluído, o peixe está ruim aqui. Mas São Bernardo tinha um projeto para fomentar a pesca esportiva. Eu era pescador da Billings, tudo bem que eu não pegava muita tilápia, mas eu usei a Billings para pescar e hoje você não tem mais isso. Então nós queremos fomentar a pesca na Billings. Isso a prefeitura consegue fazer, trazendo parcerias para soltar mais peixes. Aí nós atraímos mais pesqueiros, mais pessoas para, puxa, eu vou lá na Billings porque lá pega tucunaré, por exemplo, né? Se nós soltarmos tucunaré, vai ter milhares de pessoas vindo pescar. Não estou dizendo que nós vamos fazer isso. Isso tudo precisa ser estudado. Mas nós vamos fazer para fomentar a rota da pesca aqui em São Bernardo. E também a capital nacional do triatlon, né? Para quem não sabe, vem milhares de pessoas todos os finais de semana para praticar triatlon na nossa cidade, ali na Estrada Velha, porque o cara consegue correr, o cara consegue andar de bicicleta e o cara nada na parte da represa Billings. Então, hoje, nós já recebemos milhares de turistas para a prática de esporte. Então, nós vamos transformar São Bernardo na capital nacional do triatlo. Como nós vamos fazer? Aí vai ser um problema que eu vou pedir ajuda do Partido Novo para ajudar a resolver. Mas isso nós vamos fazer, tá? Porque eu acho que hoje a maior parte dos turistas que nós recebemos vem para a prática do esporte ali. E também buscar incentivar a iniciativa privada, né, a abrir novas coisas no Riacho. A gente tem um parque de imigrantes que é maravilhoso, é em São Bernardo do Campo, né? É uma iniciativa privada, mas junto com o governo também, que recebe milhares de turistas ali para ver um pouquinho da floresta. Então nós queremos incentivar isso, né? Mas nós temos que dar um ambiente propício para isso, para desenvolver o turismo ali no Riacho. E também, eu falo, recuperar o selo industrial, do turismo industrial que nós perdemos, tá? São Bernardo era a cidade do turismo e nós acabamos perdendo esse selo como cidade do turismo industrial. Nós vamos recuperar isso
porque nós temos muito. E aí, uma das coisas também é o turismo educacional. A gente debateu muito, que hoje nós temos muitas pessoas que estudam, por exemplo, na FEI, na Mauá, né, e que moram na cidade. E aí, quando eu falo fomentar o turismo industrial, é tentar criar um ambiente para eu atrair empresas de tecnologia para São Bernardo, e nós vamos atrair com aquele meu projeto, e isso vai fomentar novas instituições de ensino a preparar as pessoas para trabalhar com tecnologia. E aí a gente vai acabar criando, a gente já tem, mas a gente vai acabar criando um turismo industrial na nossa cidade. Perfeito. Candidato Rui Lazeiro, o senhor pensa a respeito da construção de novos equipamentos, se é o caso na área da cultura e a realização também de eventos? Olha, cultura e lazer, e eu até vou destacar, né, eu estou muito tranquilo para a gente ajudar a desenvolver um projeto, porque nós temos duas pessoas que estão nos ajudando, que é o Tomás Pacheco, e hoje a gente tem aqui o Ednei Aramis, que está vindo para o Novo, que foi o criador do projeto ali do Parque do Cajuve, né? Então ele trabalhou e foi o idealizador do Cajuve na cidade de São Bernardo, que foi uma revolução na cultura dos nossos jovens e na prática de esportes. Então nós temos duas pessoas de peso, né? Hoje o Tomás Pacheco, ele é uma das únicas galerias que nós temos e ele defende a cultura e está nos ajudando. E o Ednei está chegando também com um peso muito grande, porque foi o idealizador do Cajuve aqui na nossa cidade. Então, né, a cultura, nós tivemos muitas reclamações, mas existe um plano, tá? Existe hoje um plano municipal de cultura na cidade, que a gente não sabe se está sendo seguido, né, como é que está desenvolvido, se está sendo aplicado. Nós temos, sim, uma cultura que a gente vê para fazer o vinho na cidade. Mas eu acho que o São Bernardo ele pode ir muito mais além, né? A ideia nossa é valorizar um pouco da cultura regional nos espaços públicos. Quando eu falo isso, é dar oportunidade para aquele cara que é artista na cidade, ou é cantor, dentro de uma condição lógica, de uma regra, usar os espaços públicos da nossa cidade, né, para se promover. Usar o parque, olha, hoje vai ter o show cultural. Então, isso nós queremos incentivar bastante, porque a cultura de São Bernardo é feita desse pessoal, que é cantor, que mexe às vezes com questão de artesanato, com dança, com shows musicais, com coral, folclore, tudo isso. Então, nós queremos dar condição para que eles usem os espaços públicos, né, para suas apresentações, valorizar a nossa pinacoteca. Quase ninguém na cidade sabe que nós temos uma pinacoteca maravilhosa, né, que tem exposições de artistas renomados da cidade e de fora, né, e valorizar a cultura é você mostrar isso para a população de São Bernardo do Campo, né, e tentar mostrar isso. E aí, a nossa ideia é implementar um plano também municipal de cultura, mas do que? Na questão de divulgação do que nós temos na cidade de São Bernardo. Não há nada adianta a gente ter uma pinacoteca maravilhosa se a gente não divulga e não passa isso. Então, uma das ideias é a gente fazer um plano de divulgação, né? Facebook, que a prefeitura usa, pôster em ônibus, para ajudar, né, a divulgar um pouquinho a cultura na nossa cidade. E fazer as famosas viradas culturais. E São Bernardo, né, a gente fala que é a terra do vinho aqui também. Então, isso a gente não pode esquecer. Nós somos batateiro, né, de que forma que eu desenvolvo e melhoro e dou condições para que as pessoas fabriquem vinho aqui na nossa cidade. Então, tudo isso é um pouquinho da cultura. E nós vamos dar muito trabalho aí para a galera, principalmente para o Ednei Aramis e para o Thomas, para ajudar a gente. Passando do desenvolvimento regional também para a questão do desenvolvimento social. O senhor pensa, na área da proteção social para atender as famílias em situação de vulnerabilidade na cidade? Queridos, se eu estou aqui hoje, né, eu contei rapidamente um pouco da minha história, se eu estou aqui hoje é porque eu sempre fui um assistente social, né, isso que movimentou a minha vida, né, e a questão de deixar um legado para as próximas gerações e o quanto eu me doei no meu próximo. Quando a gente fala de assistência social, isso é o que mais toca o meu coração, né, que é o que a gente olha, que são as pessoas mais necessitadas. São Bernardo tem 80% da população de São Bernardo são da classe C, D e E, que é quem mais precisa do serviço público, e nós temos também muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá? Isso é o que eu falei, se eu estou na política hoje, é porque quando eu era assistente social voluntário, alguém me desafiou a melhorar a vida das pessoas no poder público.
né? E eu olho algumas cidades que nós temos como exemplo, Santo André e São Paulo, na questão de vulnerabilidade social, tem feito um trabalho maravilhoso. Então, assim, a primeira coisa é achar alguém que tem um chamado. E aí não é alguém político, é achar alguém que tem um chamado para estar ali à frente dessa secretaria, que para mim é uma das secretarias fundamentais da nossa cidade. O que nós faremos? A primeira coisa é doar o albergue de São Bernardo do Campo. Tá? Eu frequento albergues, porque eu sempre trabalhei com assistência social. O albergue de São Bernardo, ele é vergonhoso. Tá? O albergue de São Bernardo do Campo, ele é vergonhoso. De algumas cidades também, mas tem muitos albergues que eu já fui visitar, que dão de 10 a 0 no nosso. Então nós vamos implantar 4 coisas na cidade de São Bernardo do Campo aqui. Um novo albergue, tá? Que aí a gente vai fazer com área para os animais, porque hoje você faz um albergue para receber uma pessoa em vulnerabilidade, se você não deixa ela entrar com o animalzinho dela, ela não vai. Ela dorme na rua. E isso é ter empatia e sensibilidade, né, que o governante tem que ter para entender isso. Nós vamos implantar as Casas das Anas, depois eu vou descrever tudo isso no nosso plano de governo. Casa das Anas, que é para receber mulheres em situação de vulnerabilidade, de abandono da família e que tenham filhos. Esse projeto eu tenho escrito já, nós vamos trazer isso para São Bernardo do Campo. Casa Êxodo, nós vamos trazer aqui para São Bernardo também, nós vamos trazer e fomentar isso, que é para pegar aqueles moradores de rua, acolher aqueles moradores, dar condição para aquela pessoa sair daquela situação, cuidar e depois tentar empregar essas pessoas. Recuperar essas pessoas em situação de rua novamente para civilização, para conseguir um emprego. Então, Casa Êxodo. Nós vamos também trazer uma casa de passagem para São Bernardo, que é para aquelas mulheres que apanharam em casa do marido e aí apanharam, falam: o que eu faço? São Bernardo hoje não tem uma casa de passagem, nós vamos implantar, que é aquela casa que a mulher apanhou, sofreu uma violência, ela tem que sair fugida para onde ela vai, para casa de passagem, para passar 2, 3 noites ali, né, e depois poder tomar o seu rumo. Finanças, pré-candidato. Como o senhor pretende garantir a gestão responsável dos recursos públicos, incluindo a aplicação eficiente dos investimentos e, claro, a redução do déficit público? Isso é muito bacana, né? Eu estou aprendendo muito com o novo, né, sobre eficiência, sobre cortes de custo, e uma das nossas ideias é a gente reduzir bastante a máquina pública, né? Reduzir secretarias, reduzir cargos que não são necessários, realmente cortar custos. E eu pego isso porque eu me lembro quando o Romeu Zema virou governador de Minas Gerais, Minas Gerais não conseguia pagar o salário dos funcionários em dia, né? Não conseguia pagar o 13º, os salários estavam atrasados. Ele implantou uma gestão eficiente de redução de custos muito grande. Hoje, Minas Gerais é um dos estados que tem o melhor desempenho econômico entre todos os estados. É um estado superavitário, que sobra dinheiro e paga as contas. Dá para fazer isso, na verdade? É lógico que dá. Tem que ter vontade política, tem que cortar custo, não pode ter o rabo preso com o político, né, porque é isso que nós vamos fazer, de reduzir os custos aqui. São Bernardo hoje, né, é a terceira cidade mais endividada do país, tá? São Bernardo hoje é a terceira cidade mais endividada que nós temos no Brasil. Ele é a 5ª economia do estado, mas nós somos a terceira cidade mais endividada. Nós devemos hoje 3 bilhões e 360 milhões. É quase um orçamento em dívida. Esse orçamento, essa dívida, ela cresceu de 2017 para cá mais de 126%. Né? Então a cidade não pagou dívida, ela fez dívida nesses últimos anos, só se endividou. E aí o gestor tem que assumir com responsabilidade, porque se a gente falar que a caixa da prefeitura, né, tem caixa para grandes investimentos, não. Nós vamos ter que ter uma gestão ali, cortando custo para sobrar para investir. Por isso que eu falo que o próximo prefeito ele tem que gostar de gente, porque o que nós vamos fazer na cidade de São Bernardo é cuidar das pessoas. Né? O que nós vamos fazer em São Bernardo é dar um atendimento mais digno na saúde, e aí não precisa de grandes investimentos, já que São Bernardo tem uma dívida muito grande. Lógico que hoje tramita um projeto no governo federal que é muito importante para nós, né, que é a securitização da dívida.
Se esse projeto for aprovado e nós torcemos para isso, São Bernardo vai ter um fôlego financeiro muito grande, né, para novos investimentos. E agora, de uma forma muito especial, vamos dar atenção de quem nos acompanha, público presente, quem está na rede social, porque são as 4 últimas perguntas, e aí formuladas e direcionadas especialmente ao advogado, advogada, à Ordem dos Advogados do Brasil. Primeira delas, pré-candidato, como o senhor pretende fortalecer a parceria entre a Prefeitura e a OAB através da criação de um canal de diálogo permanente e também realização de ações conjuntas? A pergunta é muito boa e ela me surpreendeu quando eu recebi. Porque no meu plano de governo passado, eu não escrevi nada da parceria Prefeitura e OAB. Eu não escrevi nada. E aí, quando veio a pergunta, eu falei, peraí, como é que eu vou responder essa pergunta? Qual que é a necessidade do OAB? E é por isso que é bacana, porque a gente está desenvolvendo um plano de governo conjunto. E eu fico muito tranquilo, né, para desenvolver algo com a OAB, porque eu tenho excelentes advogados, né, como o Zé Luiz, como a Sandra, que são aqui da OAB, né, e vão me ajudar a desenvolver algo aqui para a OAB. Mas respondendo um pouco sua pergunta, eu pedi ajuda aos universitários, eu posso mentir, né? Eu falei, olha, qual que é a necessidade da OAB? O que a OAB pensa, né, em parceria com o prefeito? Qual que é a necessidade e que dá para implantar na cidade? O que a gente consegue fazer como prefeito para melhorar esse relacionamento, né, com a OAB? Primeira coisa, né, é criar um canal, nem sei se hoje existe, mas criar um canal permanente, né, com a OAB, criar um conselho onde a gente vá ter uma reunião mensal, alguma coisa, para ver as necessidades da classe e para ver os problemas da prefeitura também, né? Existem atividades conjuntas, né, que a prefeitura e o OAB fazem, que é, por exemplo, o acesso às palestras de conscientização sobre a atual legislação, a questão, né, onde são encaminhados os ofícios e os convites dos parlamentares para ações da OAB. Então, nós queremos criar realmente um canal aberto, né, que não sei como que é feito hoje, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar bastante. É lógico, gente, isso aqui nós vamos estar desenvolvendo nos próximos 4 meses, né, todas essas perguntas referentes à OAB aí, para realmente dar uma resposta para os advogados. Então, até preciso da ajuda dos advogados que nos assistem, preciso da ajuda dos advogados que estão conosco, para que a gente faça um plano de governo, né, que atenda justamente aquilo que a classe OAB espera de um governante. Uma coisa eu tenho certeza, né, eu acho que eu vou ter um relacionamento muito mais tranquilo, muito mais humano com vocês do que os meus antecessores, tá? Isso eu garanto. Nós vamos ter um relacionamento muito melhor com a gente, com o prefeito, do que os meus antecessores, que são mais truculentos, tiveram aí com a OAB. E nessa mesma linha, pré-candidato, como é que o senhor vê a participação da OAB, independentemente das questões jurídicas e das questões do direito, mas principalmente dos impactos na advocacia e acesso à justiça, a participação da OAB na elaboração de políticas públicas? Olha, eu acho que a OAB ela tem muito para auxiliar até na questão de projetos ligados à cidadania na nossa cidade, tá? Eu acho que isso é fundamental para que nós criamos e implantamos em São Bernardo do Campo. Né? Falei, vou acabar pedindo muito a ajuda de vocês para ver qual é a melhor forma para nós criarmos isso, mas eu acho que com um canal de diálogo, que nós falamos no item anterior, né? Com um bom relacionamento, e trazendo a OAB para participar realmente da gestão da nossa cidade. Aí quando eu falo gestão, da mesma maneira que eu falei que nós vamos criar um conselho de educação, tá, com donos de escola pública e dono de escolas particulares, né, por que não criar um conselho ali para discutir a parte jurídica da nossa cidade e os anseios da OAB. Eu acho que isso a gente consegue criar e vai melhorar muito esse relacionamento. Penúltima pergunta, pré-candidato, como é que o senhor pretende fortalecer os mecanismos de conciliação e mediação de conflitos? Na verdade, assim, eu nem sei se isso, né, não vi, mas a minha ideia, né, é incentivar a abertura de mais câmaras arbitrais na cidade de São Bernardo do Campo. Né? Eu acho que o incentivo o governo municipal pode dar,
Eu vou pesquisar se o governo municipal de alguma forma consegue ajudar, né, mas eu acho que isso é fundamental, a gente incentivar, né, e investir mais tempo de qualidade também para divulgar o trabalho que a OAB faz aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Né? Mas eu acho que a questão de incentivo, né, eu acho que a prefeitura, não sei se ela cria essas câmeras arbitrais, na verdade ela acaba incentivando. Então isso, em parceria com a OAB, a gente vai ver uma forma de criar mais câmeras arbitrais. Eu acho que isso acaba ajudando bastante a nossa população. Né? Eu já participei, eu conheço juízes arbitrais que resolvem a maioria dos conflitos, né, e melhora muito o tempo ali pela Câmara Arbitral. Se fosse algo que fosse para a Justiça por muito tempo, eram processos que demorariam meses e meses ou anos. Na Câmara Arbitral, a gente sentou ali, resolveu, tá bom para você, tá bom para você, vamos assinar e acabou. Isso é maravilhoso. E para finalizar, pré-candidato, ampliando um pouquinho mais esse questionamento anterior, quais medidas para ampliar o acesso à justiça do morador ou moradora de São Bernardo? Uma coisa que nós temos em São Bernardo, né, e que eu estudei com os advogados, perguntei, pesquisei, né, eles falam que hoje a Defensoria Pública da nossa cidade, que é maravilhosa, Defensoria Pública, para quem não conhece, são pessoas muito mais capacitadas, às vezes, do que um advogado particular, né, porque a pessoa passou no concurso, então eles estão totalmente capacitados para atender aqueles problemas. Mas eu sei que São Bernardo está defasado na Defensoria Pública. Né? Então, uma das coisas é a gente incentivar e abrir concursos públicos, né, para que tenha um aumento dos defensores públicos na nossa cidade. E aí você consiga levar a condição para a população de baixa renda de ter um excelente advogado ali para defender ela nas causas civis e nas causas que a Defensoria Pública consegue atender. Pré-candidato Rafael Weimar, que é do Partido Novo, agora o senhor tem 10 minutos para as suas considerações finais, pré-candidato. Vamos cronometrar aqui. Né? Puxa, as 20 perguntas foram rapidinho, a gente vai falando aqui, acaba o tempo. Na verdade, é o que eu falei, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar podendo agradecer primeiramente a Deus, aos meus amigos, ao Partido Novo, às pessoas que acreditaram no nosso projeto, que o nosso projeto é o melhor para a cidade de São Bernardo do Campo. Eu não tenho dúvidas que nós faremos uma revolução em São Bernardo, trazendo um modelo novo de gestão para a nossa cidade. Eu tenho aprendido muito nesse partido que eu estou, na questão de você gerar eficiência no serviço público, gerar a diminuição, né, dos gastos públicos, respeitar o nosso país, respeitar a nossa cidade, porque o dinheiro público é do cidadão. O cara, quando compra uma coxinha, compra um pãozinho, ele está pagando imposto. E o que nós vemos hoje no Brasil, né, em muitos lugares, é o descaso com o dinheiro público. É pessoas recebendo aumentos sem cessar, compras desnecessárias de prefeituras, de governos, né? Então é um gasto com o dinheiro da nossa população. E é o que eu falei, eu dei um exemplo aqui do governador Zema, que revolucionou Minas Gerais. Hoje o estado que mais atrai investimentos internacionais é Minas Gerais. Mas por quê? Porque alguém se propôs a fazer algo diferente. Alguém se propôs a reduzir custos, a cortar regalia, a desburocratizar o Estado, a criar um ambiente econômico muito favorável para que o Estado crescesse. E falo isso porque hoje eu trabalho com importação e exportação e existe um corredor que o Zema criou para importação e exportação, que a mercadoria chega por Santos, né? E ela pode ser comercializada em São Paulo, mesmo sem ir para Minas, por causa do corredor que o Zema criou. Então, assim, se você pensar fora da caixa, você acaba criando condições para uma cidade se desenvolver, e aí a gente vem para a cidade, criando condições para que uma cidade se desenvolva, criando uma redução de custos na cidade, cortando custos desnecessários e aplicando aqueles recursos onde é mais necessário. Lembra, quando o serviço público ele está ali para atender as pessoas que mais necessitam. Quando a gente corta custo, quando a gente combate a corrupção,
né? E o Novo, eu vejo muito isso, você não tem um caso de corrupção onde o Novo governou, isso é muito bacana. E aí, quando eu falo do eixo transparência, tecnologia, é justamente para a gente combater corrupção, porque aquilo que não é transparência tem corrupção. Aquilo que é um dado que não é divulgado, pode ter corrupção. Então, o que nós queremos fazer em São Bernardo do Campo é transformar a nossa cidade. É transformar São Bernardo numa cidade grande de novo, para ela ser a terceira maior cidade, hoje nós somos a quinta. Nós temos total condição de fazer São Bernardo gerar os empregos que foram perdidos, de trazer uma gestão mais eficiente, de transformar São Bernardo num hub logístico, para que o pai de família tenha a oportunidade de ter o seu emprego de novo, de transformar a educação de São Bernardo. Por que não? Por que não tem uma educação pública que pode ser compatível com a educação privada? Dá, é lógico que dá trabalho, mas quem está se colocando num cargo executivo tem que querer trabalhar, né? E tem que amar aquilo. E eu falo, hoje eu estou preparado, muito mais do que há 4 anos, muito mais experiente para ajudar a transformar São Bernardo do Campo. E comigo vem um time muito grande de gestores que nós traremos para a cidade, time técnico que vai olhar a máquina pública e reduzir o custo para sobrar recurso para investir na escola dos nossos filhos, um time para cuidar da saúde. Para cuidar da saúde da cidade, para que a gente não tenha mais pessoas ou pais de família que batam lá no gabinete do vereador, olha, pelo amor de Deus, meu filho está doente e a moça marcou, né, a consulta especialista para daqui 2 meses. Que é isso, gente? Isso é inadmissível. Mas aquele gestor que quer combater corrupção, que quer cortar custo de contrato, né, e isso nós vamos fazer, né, cortar custos de contrato. A gente sabe como funciona o meandros públicos, e isso nós vamos combater, né? E aí o exemplo, por que as faixas de pedestre têm que ser pintadas a cada 6 meses? Para quê? Se eu tenho tinta que dura 4 anos, mas por que a cada 6 meses é pintado? Né? A gente sabe. Né? Então, algum gestor que queira transformar São Bernardo, ele tem que ter caráter e ele tem que ter ousadia e coragem. E nós somos o gestor que temos coragem para mexer nisso. Né? E além do time de especialistas que nós vamos trazer, eu tenho certeza que nós, depois de 4 anos, trabalhando em São Bernardo, a gente vai revolucionar a educação da cidade, dando uma qualidade de ensino privado para o público. Nós faremos uma PPP na saúde para que ninguém mais precise esperar meses para ser atendido. Nós faremos, é o que eu falei, transformaremos São Bernardo no maior hub logístico do Brasil. Né? Quero que até tenha disputa de empresas para virem para cá, né? Por causa do incentivo fiscal e por causa da nossa condição geográfica maravilhosa. E isso vai ajudar São Bernardo a crescer, vai ajudar São Bernardo a arrecadar mais, vai gerar mais empregos. Nós vamos ter uma São Bernardo cada vez maior e melhor. Eu agradeço Deus primeiramente porque ter a oportunidade de sair prefeito, ela é muito bacana, ela é muito única. E eu acho que eu estou num momento que toda a minha trajetória política fez com que eu chegasse nesse momento, para disputar uma eleição em São Bernardo do Campo para prefeito, com o melhor time, com o pessoal mais qualificado, com o pessoal que vai ajudar a transformar. É o que eu falei, um bom líder não sabe tudo. Um bom líder monta uma baita equipe. Né? E aí eu falo, agradeci a Deus desde o começo, que para mim o maior líder foi Jesus. E eu me lembro que ele falou que eu vou servir para que as pessoas consigam realizar. Então ele foi o líder mais servidor. Então se nós tivermos alguém que saiba delegar e servir, nós vamos ter uma cidade muito melhor, uma São Bernardo que vai crescer cada vez mais. Agradeço ao Partido Novo, de todo o coração, por acreditar no meu projeto para a cidade. Eu sei que eles tinham diversas opções, mas eles falaram, o Rafael tem um perfil que parece com o nosso. Né? E nós estamos cada vez mais aí se entranhando, né? Às vezes a gente acaba, puxa, mas não, Rafael, tem que cortar, então vamos cortar. Né? Mas isso faz parte, né? E a gente tem aprendido muito com o partido. Então agradeço ao Partido Novo, que acreditou no meu sonho e me deu a oportunidade de sair candidato a prefeito. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma eleição
como nunca visto na cidade de São Bernardo, e nunca visto por causa do cenário, de tantos candidatos. Mas isso me favorece, porque a gente deixa o pessoal se degladiar e a gente está crescendo aqui pelas beiradinhas. Né? Quando todo mundo menos perceber, a gente já está ali disputando ali um terceiro, um segundo lugar, e quem sabe, se for a vontade de Deus, abençoar para que a gente chegue realmente ao cargo de prefeito da cidade. Obrigado, gente. Então, o agradecimento final ao Bertanha, ao Berteira, ao Rui, aproveitar todo mundo da OAB, por ter feito esse debate, não, né? Ter feito essa sabatina maravilhosa, que foi a primeira que eu participei do OAB. Isso é muito importante para as pessoas conhecerem um pouquinho mais os nossos projetos, né? Eu prometo ao OAB, vou melhorar aqui os meus projetos, eu vou pedir ajuda para o OAB para desenvolver aqui esses projetos contra a advocacia. Obrigado, gente. Nós vamos seguir cobrando, ocorrendo, e para deixar ainda mais marcado esse momento, né, candidato? Quero chamar novamente aqui o presidente Bertanha, também os integrantes da comissão, dia a dia das comissões temáticas, doutor Rodrigo, a vice-presidente, doutor André, aqui à frente, para fazer entrega de uma placa de participação ao pré-candidato Rafael Demarque. Por favor. Vocês que mandam. Presidente! Eles podem dar posicionar para o pessoal fazer a foto? Olha, seguindo o vídeo aqui, viu, Bertanha? Você está convidado a se filiar no Partido Novo, que a ela está aqui, nosso presidente, viu? Pode vir à frente. Obrigado, viu? Bertanha. Aí, doutora, vereadora. Ô, caramba! Puxa vida! Obrigado. Caraca, o tamanho da placa aqui, olha essa placa aqui. Tem uma placa dessa, olha isso aqui, gente. Ó. Obrigado, viu?